Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez a gente está aqui na nossa jornada, né? A gente está indo para segunda, terceira semana que a gente está fazendo essa jornada virtual, né? De palestras e cursos de extensão. E hoje quem vai conversar aqui com a gente é a Vanderlise Barão, Vander para os íntimos. A Wander tá toda encapotada, assim, porque ela tá no Rio Grande do Sul, gente. Ela tá no extremo sul do Rio Grande do Sul, na Aqui. cidade de Rio Grande, que fica quase na fronteira com o Uruguai. Então, vocês imaginam, né? E eu tô aqui em Paulo Afonso, no sertão da Bahia, eu tô sentindo frio, imagina ela lá no Rio Grande do Sul. Então, gente, a Wander, ela é graduada em História pela URGS, é mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul, tem trabalhos aí na área de etnoarqueologia, para História. A Wander é técnica em arqueologia da FURG. Não confundam URGS com FURG. A URGS é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fica em Porto Alegre, né, Wander? E a FURG, apesar de ter essa sigla trocada, a FURG é a Universidade Federal do Rio Grande, que fica na cidade de Rio Grande, que é essa cidade que é aí bem na fronteira, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Aí a Wander, ela estudou em Porto Alegre, na URGS e na PUC, né? Mas ela é técnica em arqueologia na FURG, lá em Rio Grande. Atualmente, ela está atuando no PRELAS, né, que é o Laboratório de Pré-História, e é coordenadora do NUPA-COAST, que é o Núcleo de Pesquisa em Arqueologia das Zonas Costeiras e Úmidas da FURG. Então, Wander, muito obrigada por você ter aceitado o convite prontamente, né, para poder falar desse assunto aí que é tão interessante. E eu quero que você fique à vontade. A casa é sua. Tá bom, então. Bom, a Fátima já fez minha apresentação aí, já deu o currículo. Eu até tinha pensado em falar um pouco sobre trajetória, alguma coisa assim, para vocês me conhecerem, mas acho que não precisa adentrar muito e a gente pode entrar mais já na questão do nosso tema. Em primeiro lugar, assim, zonas costeiras, né? A gente, quando eu criei o núcleo de pesquisa, que a gente tem um projeto já em andamento há bastante tempo lá na FURG, que está relacionado à região do litoral central do Rio Grande do Sul. Mas a gente resolveu expandir e criar um núcleo, na verdade, de discussão dessas zonas costeiras, mas, obviamente, a minha área de pesquisa está mais vinculada aqui ao Rio Grande do Sul e a essa costa gaúcha, só que aí eu vou dar um panorama um pouco maior e depois a gente vai até conversando. Se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas, já que falar em zona costeira no Brasil é falar de uma área extremamente extensa. Então, é impossível a gente limitar assim e dizer que há um tipo de sítio específico da zona costeira. Na verdade, a ideia de pensar uma arqueologia dessa zona costeira, ela surgiu muito quando eu comecei a fazer o mestrado em gerenciamento costeiro. E a gente começou a discutir questões relacionadas à preservação do patrimônio, questões relacionadas ao gerenciamento do patrimônio nessa zona. A FURG, para quem não conhece, a FURG tem um histórico muito grande nessa área, né? Por conta do curso de oceanologia. Eu nunca sei se é oceanografia ou oceanologia, sempre confundo, mas é. Então, eles têm muitas pesquisas relacionadas ao estudo dos oceanos, ao estudo da costa. O próprio tema da universidade acaba vinculando, né, a zona costeira como um lema da universidade. E a arqueologia, que é um curso novo na FURG, ela estranhamente não tinha até então um vínculo mais específico com essa região costeira, né? A arqueologia ainda tem várias temáticas e as temáticas vinculadas ao curso variam bastante, né? Para história, arqueologia do capitalismo, etnoarqueologia, e não havia um viés que dialogasse com essas zonas costeiras como um tema da arqueologia. Então, a gente começou a discutir sobre isso, eu comecei a trazer algumas questões e resolvemos, então,
eu vou criar, então, uma área de pesquisa nessa temática para dialogar justamente sobre a região da costa. Eu trabalho com pré-história, gente, mas a região costeira, como ela é ampla e ela é extremamente povoada, eu vou conversar um pouco mais sobre isso, sobre a densidade demográfica dessas zonas. Existem sítios de vários tipos, né? Que aí, então, assim, é um leque de abordagens muito grande que cabe todo mundo. A ideia é discutir essa zona muito mais relacionada à questão da própria gestão desse tipo, dessa região dentro do Brasil, que existe um plano nacional de gerenciamento costeiro que atende a todo esse patrimônio ambiental que está dentro dessa zona. Mas a arqueologia não consta dentro desse projeto, dentro desse plano. Existe um grande leque, né, que trata do gerenciamento do patrimônio ambiental e dentro né, urbano, de desenvolvimento, dentro do PNGC, mas não tem lá nenhum item que relacione o patrimônio arqueológico como algo a ser pensado dentro do PNGC. Né? Acho que a gente pode puxar um gancho aí, eu vou deixar mais para o fim da fala, mas ao mesmo tempo já estou alencando que eu vou caminhar por esse difícil caminho aí, tá? Bom, fala. Wander, eu vou só frisar de novo o que você falou, porque tem alguns alunos que, como eu falei para você, tem alunos do terceiro período do curso, do quarto período do curso, que ainda não estão muito familiarizados, né, com algumas nomenclaturas, enfim. O que a Wander está dizendo é que no Brasil existe o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, não é? Isso. E que aí, enfim, tem uma série de atribuições, né? E que nesse plano não consta uma parte voltada para a arqueologia, que Isso. teria que ser relacionado, por exemplo, aos sítios arqueológicos, tanto os que estão na costa quanto os que estão, digamos, em alto mar, né? Os naufrágios, por exemplo, né? Então, que não tem aí esse espaço, ainda não foi discutido o espaço da arqueologia dentro desse plano. Exatamente. Né? Então, dando esse panorama, a gente iniciou uma discussão, ainda temos, digamos que é eu, alguns alunos e pouca gente, né? Muita gente de fora da arqueologia que tem dialogado com a gente, pessoal da engenharia, pessoal da biologia e o pessoal, claro, da Oceano, com quem a gente conversa bastante a respeito disso. Né? Mas, como eu disse, o curso de arqueologia na FURG, ele completou 10 anos, ano passado, né? Então, assim, ele é muito novo. E aí ainda existe, na verdade, a arqueologia, né, como graduação é muito nova no país. E ainda existe ainda, assim, muita dificuldade de compreensão de onde essa ciência se encaixa, já que a gente é extremamente multidisciplinar. Nós nos metemos aí em áreas que são de outras ciências. Dialogamos com essas áreas, porque a nossa área necessita desse diálogo para poder avançar. Inclusive aqui, com a questão do gerenciamento dos estudos em zonas costeiras, para mim, é impossível conseguir conciliar, pensar esses sítios sem pensar a formação geológica da própria zona de costa, que interfere diretamente na preservação dos sítios, né, na forma como as pessoas se assentam, né, os assentamentos dentro dessas zonas. Então, eu acabo dialogando muito com a geologia para poder compreender, por exemplo, assentamentos de sambaquis, né? Os construtores de sambaquis, que constroem, para quem não sabe, são montículos de conchas, as conchas sendo utilizadas como matéria-prima para construções, né? Que formam montes, formam aterros nas zonas de costa, próximos a lagoas, próximos ao litoral marinho, inclusive. E essas pessoas que construíram esses monumentos, elas interferiram e manejaram todo esse ambiente. Então, elas tinham um amplo conhecimento desse ambiente para poderem fazer esses manejos. E isso, então, implica com que nós que estudamos isso tenhamos que também conhecer essa geologia, a formação geológica, formação biológica, né? Qual é a fauna que existe ali, porque
por exemplo, usando, já que eu usei o sambaqui como exemplo de um sítio, né, dessas zonas, espécies de moluscos que estão presentes nesses sítios, elas indicam, inclusive, periodicidade. Eu posso ver se esses lugares, essas construções utilizaram conchas, utilizaram os moluscos que estão presentes ainda hoje no litoral, ou se essas conchas são de períodos diferentes, apontando mudanças na própria geologia, na própria formação, né, dessas zonas. Então, tudo isso acaba fazendo com que a gente tenha um diálogo com essas ciências, e isso nos dá bastante trabalho, porque além da nossa pesquisa, a gente acaba tendo também que trabalhar com conceitos e com colegas que trabalham com outras áreas, para poder criar esses vínculos e esses diálogos, né? A arqueologia não se faz sozinho, é o que eu sempre digo, impossível. A gente tem que trabalhar sempre coletivamente para poder ampliar, né, e entender tudo que a ciência arqueológica nos traz de problemas, né? Porque a gente tem bastante problemas. Bom, então, falando em zona costeira, para a gente pensar, antes de eu começar a mostrar algumas coisas, eu até trouxe ali um mapinha que eu vou mostrar para vocês. Eu busquei, aqui eu vou dar uma colada, porque senão eu não lembro dos números, tá? Até mesmo tem uma definição do que é a zona costeira na página do MMA. Quem quiser pode ir lá buscar. Aliás, também, quem tiver interesse em bibliografia, porque aqui, como é uma palestra virtual, isso ficaria meio chato e pesado eu ficar citando gente, né? A gente pode fazer um grupo no Google, eu coloco bibliografias lá, quem tiver interesse em pegar informações, textos sobre isso, eu posto lá e a gente compartilha, e aí fica acessível para todo mundo. Então, a zona costeira brasileira, ela é muito grande, a gente tem um território de mais ou menos 8.500 quilômetros, tá? Vão aí 17 estados, nos 400 municípios envolvidos dentro disso, porque essa zona ela não é restrita a só a praia, né? Ela abrange uma faixa de terra, uma faixa continental bem grande, assim, eu acho que é 370 quilômetros, uma coisa assim, para dentro do continente, que entra dentro dessa região costeira, tá? Depois eu vou mostrar o mapinha, aí fica mais fácil de vocês entenderem. E dentro dessa zona, tu vai ter inúmeros nichos. Tu tem desde mangues, tu tem marismas, tu tem encostões rochosos, tu tem plataformas cristalinas, praias sedimentares, né, plásticas, como é o caso do Rio Grande do Sul, que é uma região aluvial, né, que for de formação aluvial e coluvial. Então, tu vai ter uma infinidade de ambientes nessa região. Desde os tempos idos no mundo inteiro, se sabe que as regiões de costa são amplamente povoadas. Os recursos que existem na região da costa são muito atrativos, como a pesca, animais, caça. E então, até hoje, nós temos uma região povoada de muito interesse econômico, e aí entra, né, aquela minha primeira início da minha fala, quando eu digo que a necessidade da arqueologia estar dentro desses planos nacionais é interessante. Por quê? Porque a gente está falando de empreendimentos que vão atingir essas zonas. Esses planos existem para conter, estamos falando de licenciamento aqui, conter a expansão urbana, para conter empreendimentos que possam atingir áreas sensíveis. E o patrimônio arqueológico entra dentro desse processo. Ele também é um patrimônio que deve ser preservado, que deve ser cuidado no momento em que tu vai ter essas transformações nessa região. E é uma região que atrai muito empreendimento, expande muito urbanamente. Então, com certeza, esse patrimônio vai estar sendo atingido, assim como outros. E quando dá a sorte de estar próximo de alguma região já protegida por questões ambientais, ótimo, mas às vezes os nossos registros arqueológicos não se encontram concentrados, né? Então a gente vai ter diferentes lugares onde esses registros vão aflorar, vão estar expostos, e eles têm que
está sendo também cuidados por esses planejamentos, né? Bom, então, falando sobre isso, a gente vai ter sempre que trabalhar com os municípios, as prefeituras. Existem dentro dos municípios que são abrangidos por esse plano, né, da região costeira, o plano nacional, há uma exigência de que hajam projetos ou hajam gestores para tratar dos assuntos relacionados à gestão do patrimônio ambiental. E dificilmente se encontram arqueólogos junto desses gestores, né? Também é um outro fator que a gente tem percebido. Há sempre biólogos nas prefeituras desses municípios, mas nunca há arqueólogos, ou raramente há arqueólogos. Então, assim, são questões para a gente começar a puxar as orelhas aí dos poderes públicos e nos meter, porque é nossa área também. Aqui está o mapinha que eu falei, tá? Essa aqui é a plataforma continental brasileira. Então, aqui está a zona que entra dentro desse conceito de costa do Brasil, tá? De região costeira brasileira, que é essas 12 milhas náuticas, tá? Na verdade, assim, a gente tem esses bolsões aqui, porque algumas áreas foram expandidas, aqui tem as ilhazinhas, né? E num acordo que foi feito com a ONU para que houvesse uma expansão, inclusive, da zona marítima, aqui dessa zona de costa brasileira. E aí a gente expandiu das 12 milhas até umas 200 milhas, acho que é, de costa, que ela se alongou, né, para atender essas regiões aqui onde existem ilhas e áreas de interesse do Brasil, do Estado brasileiro, né? Então, essa zona mais clarinha aqui são as zonas mais rasas. Então, isso aqui são as nossas, que a gente chama das nossas praias, tá? É as zonas mais próximas à costa, onde existem sedimentação e tal. Aqui nessas zonas, quanto mais escuro, então mais profundo, aqui tu já cai da plataforma continental para uma plataforma marinha, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. E aí, aqui, dentro dessa linha azul aqui, a gente vai ter, então, os municípios que fazem parte, que margeiam, né, dentro desse conceito, né, de zona costeira. Dentro dessa nossa noção, como eu falei, que a gente está discutindo ocupação das zonas de costa e os diferentes sítios que a gente tem, os diferentes projetos que deveriam estar sendo relacionados a esses sítios, a gente vai ter desde sítios sensíveis como sambaquis, cerritos, sítios dunares, sítios em duna é bastante complicado por serem sítios muito, não sei se eu diria eles são sítios que eles passam por processos de erosão muito fortes, em função da movimentação, inclusive, de duna, que é muito intensa. Aliás, a costa é uma região com muita movimentação, né, geológica mesmo. A nossa costa gaúcha aqui, então, ela é muito instável, por conta de ser uma planície muito, muito baixa e por conta até da formação dela, que é sedimentar. Né? A gente já passou por vários processos geológicos de alteração do nível do mar que modificaram essa costa com muita intensidade. E essas modificações continuam ocorrendo. Um dos motivos até que a gente está aqui brigando com IFAM, FEPAM e outros órgãos é em função de erosão de praia. A gente está sofrendo muito com erosão de praia por conta da urbanização e das movimentações, né? Porque a erosão de praia é uma coisa natural, mas ela vem sendo acelerada em função até da falta de um planejamento urbano que contemple as zonas de dunas, para que as pessoas respeitem essas regiões, essas áreas que são protegidas, mas que mesmo assim a gente sabe que vão sendo deixadas a bangu, e quando tu vê tem um prédio em cima dentro da água, porque as pessoas querem morar dentro do mar, né? E depois cai lá para dentro, perdem tudo, a água vem e leva o prédio embora, porque essas zonas, as dunas, elas servem justamente para alimentar a zona de praia.
Esse sedimento ele precisa fazer esse movimento de vai e vem por conta até de poder continuar mantendo essa zona de praia. Não, que eu me lembrei aqui daquela questão lá na praia do Hermenegildo. Sim, não é? Que aconteceu aquela questão que o mar o nível do mar aumentou demais, destruiu, né, um monte de construção, casas ali, né? Foi tudo levado embora, foi terrível aquilo. Exatamente. E esse é um exemplo ótimo para falar de erosão de praia. Foi a urbanização chegou a tão próximo, acabaram com os cordões de dunas, que a praia, o mar avança quando não tem sedimento para ele comer, né? Ele vai comendo a praia. E aí a praia vai diminuindo e o mar vai avançando por sobre o continente. Santa Catarina, que eu tive no verão passado agora, antes do Covid, né? A gente teve na parte norte da ilha, Canasvieiras está nessa mesma situação e é terrível. As pessoas, eles estão tirando, que eu achei muito preocupante, olha aí as situações, né? Muito preocupante, porque eles estão dragando, a prefeitura lá de Canasvieiras está dragando a praia para trazer areia do fundo do oceano para cobrir a praia dos ricos ali, né? A praia de Canasvieiras e trazendo. E quando a gente andou nessa areia, que fica muito esquisita, porque é uma areia que não é batalia, é um outro tipo de areia, é uma areia de fundo de mar, que veio parar na praia, aí vem concha de lá, do fundo do mar, parar na praia, que não era para estar aqui, é muito esquisito. E eles estão aterrando, então, para manter a praia. Por quê? Porque construíram prédios, ruas, tem, né, em cima do mar. E essa destruição desses cordões de dunas, ele causa isso, né? O mar vai avançar por conta de que é um espaço dele. Se ele tem água, é aquilo. E quando ela encontra caminhos, ela vai indo, ela avança. E a gente está sofrendo esse tipo de processo aqui no sul também, em várias praias. A própria Lagoa dos Patos está com um processo de erosão bem acelerado. E isso vem causando impacto nos sítios. Tem sambaqui que está lavado. Tá aparecendo beirada assim de concha por conta de que a água avançou e já comeu, né? Já consumiu aquela areia das dunas que existiam ali, está consumindo o continente, ela está avançando bem acelerado. E esse tipo de situação, então, essa movimentação, essa dinâmica das áreas de costa, elas podem ser alteradas. A questão das dunas é uma delas, mas a gente tem questões relacionadas a ventos, tempestades. As zonas que estão próximas ao mar, elas vão ter interferências diretas desse corpo d'água que é gigante, né, com relação à umidade, com relação a ventos, com relação à movimentação de sedimento. Então, os municípios, todos os lugares onde estão próximos ao mar, eles têm uma adaptação específica para viver dentro dessa zona, que é diferente das especificidades de quem mora mais para dentro do continente. Por isso que os zoneamentos, a gente falar de zona costeira, é diferente de falar de zona do cristalino, ou zona do planalto, que seriam outros tipos de formação e que teriam lá também suas especificidades. Então, a gente fala do patrimônio arqueológico que está aqui, a gente vai falar desde essas pessoas que viveram aqui antes da chegada dos portugueses, e que são esses caras que construíram monumentos como sambaquis, aterros como cerritos, que a gente chama de cerritos, que são aterros de terra preta aqui no Rio Grande do Sul, e outras formas de vida, né, outras formas de organização social dentro dessas zonas. Pensar que foi pelo mar que os portugueses chegaram, né? E aí eu vou entrar já num outro assunto, então deixa eu tentar não me... Né? Eu estou falando de desenvolvimento urbano e densidade demográfica antes que eu entre na questão dos barcos e embarcações, que é outro assunto que eu quero conversar. Então, eu já tinha falado, então, de o que são zonas de costa, que a gente estava falando até agora, e os povoamentos das zonas costeiras. Eu quero falar um pouco, aqui eu estou mostrando para vocês, a Lagoa dos Patos, tá? E esse monte de conchinha que vocês estão vendo aí é um sambaqui, que os nossos aqui do sul não são gigantes e não são tão altos e monumentais como os de Santa Catarina para cima, né? Que nós temos sambaquis até no Maranhão, a gente tem sambaqui na costa inteira. Aqui, quando eu quero falar de economia e desenvolvimento urbano, que a gente já pincelou um pouco, eu falei aqui, né, dessa densidade demográfica,
do interesse humano por esses lugares, que é uma questão que vem sendo vista ao longo de anos, desde, sei lá, há vários estudos de povoamentos em zonas de costa que são povoamentos de interesse, né, assim, interesse urbano, aliás, interesse de assentamento mesmo, né, se vê que não é uma questão atual, é uma questão que perpassa o desenvolvimento humano mesmo, né, viver em zonas costeiras em função de recursos, em função de interesses simbólicos. A relação do homem com a água, ela é uma coisa muito conhecida na bibliografia arqueológica mesmo, né? As pessoas vivem próximas de veios d'água, e não só veios d'água de rios e água potável, digamos assim, água de consumo, mas também o oceano. Ele tem um atrativo muito grande para as pessoas, um atrativo que cria uma série de simbologias, inclusive relacionadas ao oceano, à água como um todo. A gente tem vários deuses relacionados à água, a gente tem esculturas antigas, os zoólitos, que associadas aos povos sambaqueiros, que são animais relacionados a essas zonas. São peixes, são aves, são animais da costa, animais marinhos, animais de lagoa, que são esculpidos em rocha. Então, existe uma série de símbolos que relacionam o homem com a água. Então, que a gente corrobora com essa ideia dessa densidade demográfica, da proximidade que as pessoas querem ter dessas zonas marinhas, dessas zonas oceânicas e desses lugares aquáticos, né? Lugares úmidos. E se a gente for falar da atualidade, que é essa questão da economia e do desenvolvimento urbano, realmente, das cidades que estão próximas ao litoral, a gente vê que, além do interesse, claro que aí vinculado à questão capitalista, à questão, né, mais moderna, a gente tem também questões relacionadas ao lazer. As pessoas geralmente se vão tirar férias, e um dos principais pontos seria o litoral, né? As pessoas querem ir para a praia. Aqui, ó, por exemplo, esse livro aqui, Diegues, vocês vão ver muito Antônio Diegues aqui, eu adoro ele. Esse Povos e Águas, ele discute exatamente a relação que as pessoas têm. É um inventário das áreas úmidas brasileiras. Então, ele mostra todos os povos, assim, todos não, mas uma quantidade de pessoas, né, de grupos humanos, de diferentes tipos de sociedades, etnias, enfim, desde indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas que vivem vinculadas ao meio aquático. E todas as relações econômicas, simbólicas e de construção de vida dessas pessoas relacionadas a essas zonas. Tem PDF? Não sei se tem PDF. É do Antônio Carlos Diegues, né? Isso. Esse aqui eu não sei se tem PDF, porque muitos deles estão no Nupaub, né? Alguns deles ele deixa no núcleo de pesquisa que estão em PDF. Eu não sei se esse aqui tem. Mas ele é maravilhoso, né, esse autor? Eu adoro ele. Ele é muito legal e eu acho assim, ó, eu realmente tiro o chapéu. Ele é um cara que escreve bem. E esse outro livro dele aqui, ó, Diegues de novo, que eu estava falando das simbologias. Esse aqui é o Ilhas Mares. Cara, esse livro aqui, para entender esse pensamento simbólico que as pessoas se relacionam com o mar e com esses ambientes aquáticos, é incrível, é muito legal, porque ele fez um apanhado aqui de vários mitos, várias histórias de vida, né, de pessoas relacionadas ao mar, pescadores, ribeirinhos, né? E ele fez um levantamento histórico também, né, de mitos e símbolos que permeiam as populações. Então, e se a gente for pegar isso e pensar na nossa experiência pessoal, a gente vai olhar a quantidade de deuses, né, de entidades que as pessoas que trabalham com o mar têm. Iemanjá, por exemplo, para usar uma entidade que é muito conhecida e muito difundida. Iemanjá é uma entidade africana que veio para o Brasil
com a vinda da escravidão, né, com a escravidão brasileira, veio com os negros africanos para o Brasil, ela foi ressignificada dentro de das religiões brasileiras, dentro das religiões afro-brasileiras, a Umbanda, e hoje ela permeia assim, tipo, você tem a Iemanjá tanto dentro das religiões afro-brasileiras, essa deusa, essa senhora do mar, essa, né, como tu tem o sincretismo dela relacionado a Nossa Senhora dos Navegantes com relação às pessoas que são de cunho católico. Então, os pescadores, todas as pessoas que trabalham relacionadas ao mar, ou às lagoas, ou aos rios próximos da costa, têm uma adoração, tem uma devoção a essas santas, seja ela Iemanjá, seja ela sincretizada na Nossa Senhora dos Navegantes, ao ponto de fazerem novenas, de fazerem oferendas. Tem o dia, né, o dia 2 de fevereiro, em que há uma festa realmente da Iemanjá, mas ao longo do ano há sempre a relação entre o pedir permissão, inclusive, se o mar está bom para pesca, eles relacionam isso às entidades que estão permitindo ou não a ida, né, a entrada dessas pessoas nesses ambientes para a busca do seu recurso. Isso está permeado ao longo, né? A gente está falando aqui de etnografias, de coisas que a gente percebe nas pessoas que estão hoje vivas fazendo esse tipo de atividade. Mas se nós pensarmos que o ser humano ele é movido, muitas vezes, né? Ele é movido por essas relações simbólicas também, esses nossos povos do sambaqui certamente faziam também reverências a deuses relacionados à água. Quantos dos materiais arqueológicos, dos objetos que a gente encontra nesses sítios podem estar relacionados a esse tipo de oferenda, a esse tipo de reverência a deuses, a símbolos que representavam o imaginário, o simbólico, o mito e a própria relação dessas pessoas com esse meio. Porque se existe um Deus que controla, né, que é dono do mar, eu preciso, para adentrar o mar, ter a permissão dele. Então, eu tenho que ter uma relação com esses deuses, senão a minha estada aqui, a minha vida aqui não se desenvolve. Há uma relação sincrética, né, simbiótica, aliás, com essas entidades que estão relacionadas ao meio aquático. Então, a gente ter e começar a trabalhar isso, pensar, olhar para o mar, olhar para essas paisagens e tentar imaginar como que essas relações se dão, também faz parte da nossa função, né? De arqueólogo, de pesquisador na área de humanas, porque a gente está trabalhando com objetos, as coisas, né, os registros do humano na paisagem, mas quem a gente quer enxergar é justamente as pessoas que estavam ali. A gente quer entender como essas pessoas construíram suas vidas ali, como elas interagiram com esses ambientes, o que elas deixaram de informação dessa sociedade dentro desses ambientes. Para nós que trabalhamos com a pré-história, que nós não temos registros escritos, isso é o quebra-cabeça, né? Porque a gente fica buscando, inclusive nesses outros lugares, hipóteses para conseguir tentar construir, reconstruir essas sociedades do passado, né? Tentar entender esses processos de assentamento dessas pessoas. Por quê? A gente falou em duna, e eu vou voltar à questão da duna. Uma duna eólica é, digamos assim, algo imprevisível, né? Ela não tem como conter uma duna de 20 metros que está se movimentando do mar para o continente. Elas vão se movimentando conforme o vento vai agindo, essas areias vão se movimentando. Então, como que as pessoas conseguiam ou conseguem construir casas, morar no meio de um campo de dunas? Porque a gente encontra registros justamente de lugares habitados, com fogueira, com restos de alimentação, com cerâmica. Por que uma pessoa vai morar justamente numa área onde tu tem esse tipo de atividade natural, uma duna que se movimenta aí? Quem viu o filme, um filme que foi protagonizado pela Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, Casa de Areia, que é nos Lençóis Maranhenses, a areia entra casa dentro dessas pessoas, né? Então,
E é isso que acontece. Hoje em dia, ainda há pessoas que moram dentro dessas áreas de areia, dentro desses cordões de duna, né? Nesses campos de duna. Um senhor lá do Quilombo de Casca veio me perguntar, né? Porque a gente trabalha lá e eles vêm pedir socorro para as coisas que eles precisam. Professora, as areias tomam conta da minha roça, derruba a cerca e os bichos fogem. O que eu faço para. Né? A senhora não tem como tirar a duna daqui, não tem como tirar as areias? Não, né, seu João? Tem como tirar as areias tem que se movimentar, e a gente faz toda aquela, né? Didaticamente explica para ele que as areias têm que se movimentar. Qual foi a solução que eles encontraram para conter isso, que estava realmente causando muitos danos às roças? Está lá tudo plantadinho, a areia começa a avançar, e não está na época de colheita, e quando eles vêm, não tem mais o que colher, porque a areia tomou conta e tapou tudo. Né? E as cercas, bom, cerca é um negócio que na areia não dura mesmo, né? Ela vai cair e é isso. Então, eles foram pedir para a gente orientar, para eles poderem plantar e não impactar. Eles fizeram um cordão de acácias, começaram a plantar árvores no entorno para proteger essas roças e fazer uns cercados praticamente assim, né, com barreiras, para que a duna então chegasse nessas árvores e começasse a ela vai entrar de alguma forma, mas ela vai começar a contornar essas árvores, porque as árvores vão dar uma contenção. E aí tu fica pensando, gente, se os caras pensam, claro que esse tipo de atitude a gente está vendo hoje, e se a gente for pensar nesse sambaqueiro, porque dentro desse quilombo há um sambaqui alto, inclusive, que é o sambaqui de casca, é um dos maiores que a gente tem lá na região, que tem uns 4 metros de altura. Ele está bem erodido, então ele deveria ser mais alto que isso. Essa galera que morava aí tinha que ter feito também o mesmo tipo ou algo semelhante para conter essa movimentação. Porque se hoje a duna que está invadindo as roças do seu João tem uns 20 metros, e hoje que tem casa ali, já diminuiu bastante essas areias das praias, elas deveriam ser bem maiores e com muito mais extensão. Como que esses caras mantinham, então, esses lugares protegidos dessa movimentação? Coisas para a gente pensar sobre esses sambaquis, porque eles estão dentro de uma área que é de movimentação dunar. Todos esses problemas que a gente enxerga nessas zonas acabam se tornando nossos problemas de pesquisa também, né? A gente acaba indo buscar informações. Se tem árvores plantadas, vamos ter informações palinológicas disso, porque algum tipo de espécie que foi amplamente plantada, que não era uma espécie nativa, ou que era uma espécie nativa que foi reproduzida com mais intensidade para que ela pudesse se tornar uma cerca viva que impedisse essa movimentação. Aí vá procurar, né, na palinologia, nos estudos de sedimentos, para encontrar informações que possam nos levar a essa hipótese. Porque podem ter sido outras formas também que eles encontraram de conter, né, que a gente ainda não descobriu. Esses percalços da pesquisa a gente acaba caindo no colo da gente e nos instigando a procurar outras coisas além daquilo que a gente está vendo. Né? O material arqueológico em si, a cerâmica quebrada, o zoólito, que isso é visível, isso está ali. Agora, o que não está ali? O que não está ali também nos dá informações muito grandes a respeito da forma como essas pessoas viviam naquele lugar e se assentavam nesse lugar. E também vai nos dar indicações da economia que essas pessoas desenvolviam ali. Além da pesca, que é óbvia, outros tipos de atividades que eram desenvolvidas nessa região. Então, é um mar de coisas para a gente discutir. Esse aqui do Bigarella que eu estou falando, ele é antigão. Isso aqui eu nem sei, acho que não sei se tem PDF, porque foi um achado isso aqui, né? Ele foram os primeiros estudos sobre sambaquis de Santa Catarina. Então, assim, tem todo. Esses caras eram os velhão, né? Isso aqui foi compilado pelo Odemar de Blasi. Então, pensa, né?
É só os cabeça branca aqui. Dá um panorama muito legal sobre o início dessas pesquisas, quando que isso começa a ser... Porque, claro, eu não falei aqui, porque também eu sou meio perdida e eu me esqueço, agora me lembrei, então vou falar. Os sambaquis foi uma das coisas que chamou a atenção dos viajantes quando eles vieram para a região sul, né? Tem várias informações naqueles livros de viajantes, dos primeiros contatos desses caras que vieram na época da colonização, né? E que indicam esses montes de conchas que eles associavam a restos de comida dos índios. Eles diziam que aquilo eram os índios comendo um molusco lá, comendo os mariscos na beira da praia, jogando os restos e formando uma concha de 22 metros, né, de altura. E aí, com relação ao né, quando alguns caras, esses viajantes, chegaram a fazer interferências nesses sítios fortes. Por muito tempo, o sambaqui foi associado a resto de comida. Até porque existe na Dinamarca esse mesmo tipo de sítio, né, montes de conchas, que são associados a restos de cozinha. Só que aqui no Brasil, a gente tem esses sítios, hoje, né, que a gente tem estudos ainda incipientes, ainda tem muita coisa para saber sobre sambaqui, mas porque a gente não tem ainda, por exemplo, uma definição de função desses lugares, não existe, a gente tem um monte de inferência e não tem uma função específica. Mas dentro desses sambaquis, tu encontra enterramentos, sepultamentos, tem alguns deles que chegam a ter, acho que foi o Jabuticabeiras, em Santa Catarina, que teve 350 sepultamentos dentro do montículo. Então, eles são associados a cemitérios. Porém, também existem outras informações, porque não existem buracos de estaca, existem alguns que têm, tipo, restos de alimentação, peixe, restos de caça, mas não tem nenhum tipo de sepultamento, nem informação se havia ali em cima desse lugar alguma choupana, alguma barraca, alguma coisa assim. Então, existem muitas incertezas com relação às funções que esses montes de conchas podem ter. Os daqui do sul, por exemplo, que eu estou analisando, que tem um conjunto de 7 sítios na beira da Lagoa dos Patos, eles estão distantes em torno de 500 metros, 800 metros um do outro. Então, né? Não chegam a 1 quilômetro, gente, de distância de um sítio do outro. E eles não são iguais. Alguns deles têm estratigrafia definida, têm todas as características de um sambaqui propriamente dito, que é o acúmulo de conchas, terra preta, né? Fazem... E outros são dunas cobertas de conchas. Não tem nenhum tipo de sedimento, de estratigrafia. É uma duna de areia que foi estabilizada com uma camada de conchas por cima delas, e dentro nessa camada de conchas existem restos de comida, restos de peixes, restos de, muitas vezes, até materiais, objetos, como pontas polidas de osso, né? Uma indústria óssea, não existe uma indústria lítica vinculada, muito pouca coisa. E aí tu fica pensando, meu Deus, o que são essas coisas? Porque, né, dá para dizer que são tudo do mesmo período? Dá para dizer que elas têm todas a mesma função? Não sei. Estamos lá quebrando a cabeça, enlouquecendo e brigando com a prefeitura para preservar esses lugares, porque a gente só vai... Aí a importância, né, de uma gestão, a gente só vai conseguir descobrir mais informações quando se puder fazer uma pesquisa mais intensa. Tem datação para esses sambaquis aí do sul, do Rio Grande do Sul, desculpa? Tem datação para o sambaqui do Rio Grande do Sul, para o litoral norte. Para os nossos ali ainda não, porque não sobrou, não temos dinheiro, falta grana. A ideia é fazer, mas não teve grana. Na verdade, quem começou as pesquisas nesses sítios foi o Pedro Ribeiro, lá em 96, e ele fez poços testes e tal, não fez nenhuma escavação ampla, nada, era uma ideia meio de registro só dos sítios, e não houve nenhuma datação, não fizeram nenhuma datação com esse material.
Agora, para a gente fazer uma datação, nós teríamos que coletar material novo, porque esse material que está lá, eu não confio de mandar para uma datação, né? Tu sabe, tu conhece bem o EPAM, tu sabe que é bem complicado pegar esse material que estava no acervo. Então, isso tudo vai depender, assim, ó, do andamento da carruagem lá, da gente conseguir dinheiro futuramente. Eu não sei como é que vai ficar com a situação brasileira que a gente está. Mas, assim, tipo, para o litoral norte, que a gente pode até fazer algumas inferências, tem alguns sítios bastante antigos. O Guga, Gustavo Wagner, fez a tese dele em 2009. Ele datou vários sítios da região onde ele pesquisou, e ele chegou a datações até de 8.000 anos, que é o Dorva, uma coisa assim, que é um sítio de lago na volta da Lagoa de Itapeva, e ele tem 8.500, eu acho. Então, são sítios com bastante antigos, assim, para a região. Agora, só datando mais para a gente poder também fazer esse levantamento, porque ele também datou sítios bastante recentes de 1.000 e poucos anos, né? Que estavam em outras regiões. Então, houve uma ocupação com bastante alteração, assim, ou de longa data também, né? Esse aqui, o etnoconservação do Diegues também, ele é organizador. Esse aqui, ele tem uma série de coisas interessantes com relação à proteção. Esse livro é maravilhoso. Né? Eu li ele no mestrado. Esse livro é muito bom, né? E a gente enfim, a gente bebe nessas fontes tudo. O do Ab Saber aqui, esse aqui é mais geralzão, né? Mas ele também é interessante, que ele trata das questões de domínios e das potencialidades das paisagens. Eu acho bem legal que a gente discute isso, né? Estava falando essa coisa, de como que as pessoas se estabelecem nas regiões. Então, existe uma interação que é, voltando a falar de Diegues, né, natureza e cultura, a gente não pode pensar que a natureza se impõe ou que o ser humano se impõe. Essa relação ela se intercala, ela se entrelaça. As pessoas interferem na natureza, assim como a natureza determina determinadas coisas. Então, essas relações, né, o ser humano e a natureza estão imbricados. Não existe cultura sem natureza, não existe natureza sem cultura. Na verdade, a ideia de cultura de natureza intocada, como a própria tese do Diegues fala, não existe isso. O mito. O mito, né? Por quê? Porque a natureza o ser humano faz parte dessa natureza. Então, essas relações vão estar ali presentes em todo o processo. Está aí uma discussão bem complexa que a gente vem tendo tanto com os ambientalistas, com o pessoal das áreas de ciências naturais, que nós somos os chatos das humanas, né? E vamos lá incomodar, e assim como eles também nos incomodam com as coisas que eles nos trazem, que fazem a gente pensar nossos próprios nichos ali, né? Se a gente fala que natureza e cultura estão interligadas e que então o homem faz parte dessa natureza e ele está interagindo e manejando, a gente não pode pensar que o sítio arqueológico se resume ao morrinho de terra. E aí é uma briga feia com o pessoal, porque eles principalmente na parte de licenciamento, né? A gente vai lá e diz, não adianta cercar o morrinho, não adianta cercar aqui. Eu quero saber o que tem entre um morrinho e outro. Eu quero saber o que tem para lá. Por quê? Porque se essas pessoas elas não estão paradas ali em cima, de onde está o registro, aquele registro mostra que houve interação humana daquele lugar inteiro. Dá para dizer que aquelas pessoas estavam vivendo onde hoje estão vivendo outras pessoas. Essas pessoas elas estão interagindo em lugares que já teve gente. Então, sítio arqueológico, como a gente define, como a gente entende, como o IFAM entende também, ele é uma falácia. Ele é um pontinho no oceano, né? Ele é um pedacinho daquela formação, ele é um pedacinho da história de vida de um grupo humano que viveu naquele ambiente inteiro, que deixou marcas em outros lugares. Então, a gente não pode olhar só para o morrinho, a gente tem que olhar para o entorno do morrinho, olhar para toda aquela paisagem, tentar entender aquelas pessoas interagindo com tudo aquilo que está ali, porque elas não estavam paradas em cima do sambaqui. Parece uma coisa óbvia, mas quando a gente vai discutir isso com o órgão público, ou mesmo até mesmo com a professora do colégio, a gente tem que falar,
porque as pessoas não conseguem, elas ficam pensando no índio parado, gente. E aí eu digo, não, gente, mas essas pessoas eram como vocês. Elas também caminhavam aqui, elas interagiam, elas mudavam, elas iam e vinham. Elas não estavam paradas ali em cima do sítio arqueológico. E isso é uma tarefa para a educação patrimonial, para a gente lá que está trabalhando na pesquisa. Tanto que quando a gente fez um trabalho ano retrasado, foi em 2018, que houve o Festival das Aves, do ano passado. Existe um parque nacional na região onde eu trabalho, onde estão esses sambaquis. Existe o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. E esse parque nacional é administrado pelo ICMBio, né? E ele é um abrigo de aves migratórias. Ele foi criado em função mesmo da migração de aves que transita naquele território. Ele é um intermareal, fica situado entre a Lagoa dos Patos e o oceano. E ele pega a Lagoa do Peixe, que é uma área alagada e uma riqueza incrível de fauna, por conta até de ser um recurso de alimentação dessas aves. Então, existe o Festival das Aves. Todos os anos, né, há um evento lá, e pesquisadores, visitantes, turistas, enfim. E nós incluímos a arqueologia no Festival das Aves, né? E aí a gente está indo participar desse festival todos os anos para tratar da questão da arqueologia e discutir os sítios arqueológicos. E dentro do parque existem vários sítios, inclusive. Sítios dunares, sítios de cerâmica, sambaquis, que estão dentro dessa área do parque. E fora do parque, né, nas cidades que abrigam o parque, está cheio de sítio também. Então, nós levamos uma exposição. Nessa exposição, nós levamos um enterramento. Aliás, foi tu conhece a moça do colar, que era lá do Capão Seco. Quem trabalhou com ela foi a Thales. Foi um enterramento, né, um sepultamento que foi encontrado na região do Capão Seco, que é uma região ali fica dentro do município de Tavares, que é onde estão esses sambaquis e todos esses sítios que eu falei aqui. As pessoas do lugar, elas não tinham, elas veem assim a ideia porque lá tem uma colonização açoriana, então eles pensam o índio quase como um neandertal, um macaco. Eles não conseguem pensar numa pessoa, não conseguiam pensar numa pessoa como eles. Esses índios do passado eram algo muito grotesco, assim, muito diferente deles. E aí a gente levou o esqueleto, fizemos a exposição, colocamos ele numa mesa e tal, para as pessoas verem, e muita gente foi visitar. E o espanto que essas pessoas tinham quando elas identificavam que o crânio da pessoa era igual ao dela, sabe, que a mandíbula, e aí essa aproximação assim de tu enxergar, eu sei que o sepultamento é uma coisa bastante complicada, mas eu digo, bom, vamos tentar trabalhar com isso, porque aqui eles não têm, eu acho que eles veem, vai ser uma coisa positiva. E eu acho que foi bastante positivo, eles tiveram essa noção, conseguir fazer essa ponte de que eles não estão falando de um ser quase um ET, sabe? De um ser diferente deles. Que as pessoas que viveram lá antes da chegada desses colonizadores eram pessoas como eles, com a mesma estrutura que pensavam como eles, que tinham o mesmo padrão, só tinha uma sociedade diferente. E eles acharam muito interessante o fato dela ter sido enterrada com colar, com acompanhamentos. Então, eles faziam enterro. Claro que eles faziam enterro das pessoas, eles velavam a pessoa, não como você, mas eles faziam todo um ritual de despedida dessas pessoas. Por quê? Esse distanciamento é muito pesado. E isso está relacionado à nossa colonização, que apaga essas memórias, essa ideia do índio como algo primitivo e animalesco. Então, a civilização só chega quando chega o europeu. E aí desumaniza, né? Se desumaniza total. E aí tu vai vendo que, assim, esse é um trabalho nosso também de desfazer esse mal, sabe? Da gente poder trabalhar com isso e trazer as pessoas para dentro do trabalho de pesquisa arqueológica é também relacionar a memória dessas pessoas à memória do lugar, porque eles não têm uma memória. Essa memória não vai se remeter ao índio, porque ele não é índio, ele é europeu, açoriano, não sei o quê.
O Jefferson tem uma pergunta aqui. Professora, poderia informar onde se pode encontrar mais informações sobre estes sambaquis da Laguna dos Patos? A senhora poderia falar mais dos artefatos? Estão em qual município? Que ele não entendeu direito o nome. Ah, tá. Esses sambaquis que eu estou falando, eles ficam no município de Tavares e Mostardas, que é no litoral central, do outro lado da lagoa. Né? A gente está em Pelotas, a Lagoa dos Patos. Eu não botei mapa aqui, gente, esqueci disso. É que eu não ia falar tanto, né, de sambaqui daqui e acabei falando. Eles ficam no município de Tavares e Mostardas e o próprio Parque da Lagoa do Peixe também. Ele ocupa os dois municípios, ele fica entre os dois municípios. Então, fica perto de São José do Norte, Tavares e Mostardas. São os três municípios contíguos, assim. Artefatos que tem nesses sítios são... E onde que pode encontrar mais informação, uma publicação, né? Olha, tem pouca coisa. Tem quem está trabalhando com eles agora sou eu, mas assim, tem trabalhos do Pedro, acho que tem uns 2 artigos que ele fala meio geralzão. A dissertação do Marlon aponta alguma coisa, mas também ele trabalhou só com material de superfície. Não houve escavação ainda desses sítios. Tá? O que eu puder, depois eu deixo para lá o que eu tiver aqui, mas tem pouca publicação sobre esses sítios, pouca coisa mesmo. Temos que fazer mais. É que eu não tenho dados, eu não publiquei nada ainda, porque eu sou chata com isso. Eu não tenho dados suficientes para fazer uma publicação com alguma coisa que seja de interesse mesmo. Então, eu quero avançar nas pesquisas para que aí depois a gente consiga publicar uma coisa com mais consistência, porque é isso, falta inclusive datação, a gente não tem datação desses sítios, né? Vai sair agora um relatório, mas é um relatório de licenciamento sobre os sítios ali do Capão da Marca, que a gente está numa discussão com silvicultura. Mas é mais, assim, mais relatório, mais coisas mais técnicas, né? Uma publicação com dados mais precisos, não tem mesmo. Questão de embarcações. Eu até botei um barquinho, tá, gente, de ilustração, porque esse barco é uma baleeira, tá? Então não é um barco indígena. Só que eu tive no Museu do Mar e eu fiquei apaixonada, e eu digo, eu vou botar um barquinho aqui só de ilustração. Quando a gente fala de relação dos seres humanos com a água, com o mar, com o oceano, e com toda essa coisa que eu estou falando, desses ambientes aquáticos, a gente vai ter que falar de mobilidade. Em pensar que antes mesmo com a descoberta da roda, mas o primeiro carro demorou a sair, um dos primeiros veículos, digamos assim, uma das primeiras meios de transporte criados pelo ser humano foram os barcos, foram as embarcações, que fazem uma mobilidade de longa distância, usando o meio aquático como via de mobilidade mesmo. Então, as embarcações como meio de transporte, para essas pessoas que vivem em contato direto com a região, com essas zonas alagadas, com áreas úmidas, com o mar, com o rio, são de importância vital, assim, né? É o meio de transporte usado. A gente tem uma série de deficiências nesses estudos também com relação aos barcos usados por essas populações pretéritas, populações indígenas, até porque esses barcos são feitos de madeira, de canoas de casca, né? A gente aqui para o sul, por exemplo, tem algumas informações de alguns barcos feitos com couro, mas eram mais no período já colonial, em que alguns viajantes encontraram, né? Viram alguns desses indígenas utilizando esses barcos, essas embarcações. Barcos de madeira realmente são coisas bastante difíceis da gente conseguir encontrar vestígios, porque a madeira é muito perecível, né? A gente não vai encontrar, a não ser que se encontre nos sedimentos ou em algum lugar que tenha se preservado alguma coisa, algum pedaço, alguma madeira mais resistente. Mas aí para barcos mais estruturados. Então a gente vai ter dificuldade de ver isso no passado muito recuado, porque até a construção de barcos mais estruturados, como essa baleeira aqui, que tem madeira trabalhada e tudo mais,
e de grandes proporções, a gente vai, né? Porque existe também o transporte dessa madeira, a floresta, né? Que possa estar próxima, que possa fornecer essa matéria-prima. E na Restinga a gente não tem informação de grandes florestas que pudessem fornecer matéria-prima, né? Mas pequenas embarcações ou embarcações feitas com outros materiais, talvez fossem jangadas, coisas assim, são possíveis e bem prováveis, né? Porque eles tinham que se movimentar e a mobilidade era feita através de vias aquáticas. As embarcações, elas criam essa mobilidade a longas distâncias e conectam lugares. Se a gente pensar que todas as chegadas do homem que a gente tem conhecimento aconteceram pela costa, aconteceram através de movimentação costeira, né? Não todas, mas assim, digamos que a gente tem uma grande quantidade de informações desses barcos, né? Que saíram, que se movimentaram ao longo da história e trouxeram populações, né, migraram populações de um lugar para o outro. Então, isso está relacionado à nossa área, digamos, de pesquisa, né? Então, os barcos, as embarcações, elas acabam tendo uma necessidade, né? A gente precisa entender como que eles estão relacionados também às pessoas. E aí, então, a gente tem mais um ponto a pensar nesses estudos quando a gente fala de costa, que é também pensar nesses transportes, né? Nessa relação com o transporte aquático, que cria esses vínculos. Uma das formas que eu cheguei a comentar contigo, né, Fátima, que a gente sempre fala de naufrágio, né? Falando de barco, a gente vai falar de naufrágio. Naufrágio envolve também a questão da arqueologia submersa, da arqueologia subaquática. Com populações mais pretéritas, que a gente não tem muito como não vai ter o naufrágio, a não ser que a gente encontre. A gente até tem, mas assim, dificilmente com essas embarcações indígenas que eram menores e que elas não tinham condições de. Quer dizer, se supõe que a gente não, por não ter encontrado até hoje nenhum vestígio mais específico, maior, assim, com mais evidências, que essas populações, por exemplo, sambaqueiras, elas fizessem uma mobilidade de costa mesmo, né, com barcos que não adentrassem para o oceano, mas que elas conseguissem se movimentar na zona mais costeira mesmo, nas zonas de praia, onde é possível um barco de pequeno porte fazer se deslocar. Até agora, a gente não conseguiu encontrar, porque também não teve muita pesquisa para procurar. Mas é possível que a gente possa vir a encontrar algum vestígio de até mesmo em sedimentação ou em canais que mostrem que havia ou que teve algum tipo de utilização desse tipo de transporte que está submerso, porque a gente tem uma mobilidade, assim, tipo, uma movimentação grande nessas zonas de praia, mudanças, inclusive, de nível. Agora, eu já vou entrando no meu outro ponto que eu quero falar da geologia. As zonas onde, por exemplo, esses sambaquis estão hoje presentes, pelo que eu tenho analisado de estudo na geologia do lugar, eram zonas muito mais alagadas do que hoje, porque o nível do mar mudou. Então, porque a gente teve várias regressões e transgressões marinhas na costa, né? Do mar chegar a subir 5 metros. Então, assim, tu vai ter hoje, por exemplo, onde é uma área alagada como a Lagoa do Peixe, que é uma lagoa bem rasa, né? A gente chama de lagoa límnica, ela é bem rasinha e ela sedimenta bastante, porque tem isso. As lagoas, elas tendem a colmatar. Colmatar, para quem não sabe, ela vai entupir, gente, ela vai ser coberta e vai sumir. As lagoas têm essa tendência, a não ser que ela seja retroalimentada, ou como a Lagoa dos Patos, que é um corpo d'água gigantesco, que para colmatar uma Lagoa dos Patos vai demorar alguns bons anos, alguns mil anos aí, né? Mas, assim, a tendência desses corpos d'água é uma modificação constante, é uma modificação periódica. Como o mar
tem esse movimento de subir e descer, conforme as regressões e transgressões ao qual ele está sujeito, e isso tem a ver com aquecimento, né? Ao maior volume de água, vai aumentar o nível de água, dos rios que vão desaguar, vai ter uma mudança dentro. Então, né, há mudanças que vão alterar esses níveis de água dentro do corpo d'água que está ali, dentro daquele lugar geológico. E aí, esses sítios que a gente chama, né, esses lugares onde tem registros de ocupação humana, podem ficar submersos. Partes deles podem estar submersos hoje, em função dessas alterações de ocupações anteriores que ocuparam um determinado lugar que era terra, que estava visível, estava acima do nível, né, de água, e que hoje não está mais, e que esse material foi levado. E então, assim, analisar também essas áreas submersas que estão no entorno faz parte, né, também é um outro nicho da arqueologia de costa que a gente tem que começar a explorar, porque ele é pouco explorado em função, inclusive, até de dinheiro, porque não é fácil de fazer uma pesquisa em terra, é muito mais difícil ainda fazer uma pesquisa submersa, que envolve uma série de equipamentos que que não são baratos de conseguir. E eu não estou falando só de mergulho, muitas vezes até equipamentos que hoje a gente tem uma série de tecnologias, né, equipamentos que possam fazer registros desses fundos, programas de computador que possam trabalhar com esses lugares, análise de sedimentos de fundo, coletas, tudo isso depende muito de recursos que nem sempre estão acessíveis para nós, né? E são atividades, são materiais que não são baratos, né? Para você trabalhar, por exemplo, com arqueologia subaquática ou arqueologia costeira, que aí acaba, né, tendo que conversam, né? Essas áreas não são, como Não você olha, é a prima rica da arqueologia, né? e Você até fazer um curso de mergulho, você não é todo mundo que tem condição financeira para isso. é caro. E outra, a preservação desse material também, porque enquanto ele está lá submerso, ele está ok. No momento que tu tira ele da água, ele vai sofrer uma oxidação imediata. Então, tu tem que ter também uma forma de preservação imediata, de tirar esse objeto e poder, até mesmo sedimento, sabe? Se tu tira ele de forma errada, tu acaba estragando o registro e não vai ter a informação que tu precisa. Existem nichos que não são atendidos dentro da arqueologia justamente por falta de dinheiro, né? Por falta de recursos, os laboratórios mesmo, a gente tem os laboratórios precários, que nem sempre tem todos os equipamentos necessários para a gente poder fazer uma pesquisa mais intensa. Então, tu não vai datar uma amostra, não serve. Vai precisar datar pelo menos umas 3 amostras daquele sítio para poder tu ter uma segurança. E aí, da onde que sai essa verba toda, né? A universidade não tem. A gente se vira nos 30 lá e vai indo. Então, tem que aguardar tu entrar com um projeto, conseguir algum tipo de verba que venha de algum lugar, de algum trabalho de contrato, às vezes, que a gente consegue fazer algum mesh ali para que haja o investimento nesse tipo de coisa e a gente possa, então, avançar um pouquinho a cada luta. A tua pesquisa acaba mais voltada para essa parte da pré-história, né? Com Sim, essa questão dos sambaquis e tal. O Rio Grande é uma cidade portuária, né? Porto Alegre também. Aí nessa região, como é que está aí em relação a essa arqueologia das zonas costeiras mais voltada para a arqueologia histórica? Tem muito projeto aí? Tá legal? Tá desenvolvido? não sei. Em Rio Grande eu conheço a Bia, que trabalha com o Porto de Rio Grande, há anos ela está ali. Mas eu não sei de mais Mas eu pesquisas. digo a nível de arqueologia subaquática. Não, muito pouco coisa. Tinha o Rodrigo, que não está mais por aqui, o Martial deu umas pinceladas junto do projeto do Rodrigo Torres,
mas não tem ninguém, e é uma zona imensa de uma área, a gente, tanto que assim, eu não trato disso, mas esbarro nisso o tempo todo, né? E falta realmente gente para trabalhar com isso. Se a gente, como você falou, né, a questão dessa região de costa, ela não está limitada só à linha de costa, né? Você falou que são mais de 300 quilômetros Sim, para dentro do continente, que ainda tem essa característica por conta da influência, né? Influência ambiental, geológica e cultural, comercial também, a gente pode dizer, né? Então, assim, a gente poderia pensar aí para essa realidade aí do Rio Grande do Sul, inclusive até nas charqueadas, né? Que são, certamente. são Também, sítios muito característicos, né? sim, sim, e também De estão todo dentro de todo um sistema econômico, né? Daquele período. daquele período. Porque as charqueadas, por exemplo, tem charqueadas em Rio Grande, tem as charqueadas de Pelotas, que, né, são bem conhecidas. Elas também, esses dois municípios, são municípios que estão dentro da região costeira. Toda essa parte que engloba essa planície e até início do cristalino, que é o Planalto Central, é região de costa. Então, assim, tu vai pegar uma faixa de municípios que estão dentro dessa área costeira e que não necessariamente são regiões praiais, né? São regiões que estão dentro da zona costeira, mas não são ligadas diretamente ao oceano, Mas que né? são impactadas, né? Por todas São as atividades impactadas. que regem ali. Exatamente. Os portos, por exemplo, os portos de Rio Grande não são portos que saem direto no oceano. Até porque quem não conhece o Rio Grande do Sul, né, não viu como é, ou viu só por mapa ou imagem, o nosso oceano aqui, o nosso mar, é muito difícil, é muito inóspito. Conseguir fazer um porto marítimo aqui é impossível, por causa da nossa geologia. Então, os portos do Rio Grande do Sul, eles são portos lagunares, estão ligados, tipo, o Porto de Rio Grande, ele fica dentro da Lagoa dos Patos, no canal de saída de ligação entre a lagoa e o mar, que na verdade a lagoa é um estuário, né? Então, ela é uma laguna, e aí dentro do estuário tu consegue criar um porto, porque aí tu vai ter uma estabilidade, né, de sedimentar e tudo mais para conseguir construir ali, porque dentro do mar é impossível. Né? A nossa costa tem horrores de naufrágios em função disso. Tem os próprios. Outro ponto interessante que também tem alguns trabalhos, mas também não conheço muito, são os faróis. Os faróis sempre foram imprescindíveis para a manutenção da movimentação marinha aqui, marítima, né? Porque os barcos precisam de indicativos para poder não naufragarem em bancos de areia, em lugares que são impróprios para navegação, porque o nosso oceano é muito instável, cheio de bancos, cheio de zonas perigosas. A gente não tem baías aqui. Talvez tenha tido, mas não temos mais. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Wander? É que é um assunto que engloba tanta coisa, né? A gente vai desde a pré-história até a história recente, né? Eu estava falando, por isso que eu fiquei assim, digo, gente, como é que eu vou abordar tudo isso? Porque se a gente ficar aqui falando de tudo que tem nessa zona costeira, a gente não termina hoje, né? Então fica bastante amplo e meio pingado, assim, meio cortado. A gente fala de uma coisa, fala de outra, mas até assim, é mais uma instigação para a galera que é novata aí, os meninos que estão chegando, que estão fazendo graduação, se interessarem por esses temas também, porque, na verdade, a temática, eu não sei se dá para chamar a arqueologia da zona costeira de uma temática ou de simplesmente um zoneamento, né? Ou uma recorte zoneal, não sei se existe essa palavra, de um lugar né, de uma área de pesquisa arqueológica, assim. Porque a gente poderia falar, tem a arqueologia do Planalto, né, que também não é uma arqueologia de pequeno, né, que seja pontual. Tem uma série de sítios e de temas dentro do Planalto. A arqueologia costeira é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma arqueologia que abrange a zona de costa. Agora, os temas dentro dessa arqueologia gigantesca, né, dentro dessa zona de costa, podem ser extremamente variados. Né? Tu tem desde essa
arqueologia histórica, arqueologia da escravidão, arqueologia relacionada ao tropeirismo, arqueologia marítima, né, náutica, naufrágios. Tu pode ter uma variedade muito grande de temas de pesquisa. O Jefferson fez uma pergunta aqui, se você poderia falar um pouco mais sobre a ocupação inicial da região litorânea. Aí teria que saber de qual, né? O Jefferson é do Rio Grande do Sul, né, Jefferson? Eu acho que então, acho que estaria falando do Rio Grande do Sul, né? Sim, então, a ocupação litorânea, esse é um dos pontos que a gente estava aqui falando da questão de falta de datações. A gente tem ocupações dos sambaquis e tal. Anterior aos sambaqueiros, a gente assim, porque a zona de ocupação desse litoral do Rio Grande do Sul, não necessariamente do litoral central, ela também vai abrigar os abrigos sobre rocha que tem no litoral norte, que fica já no pé da serra ali, né, no Serra do Umbu, e na região mais para o norte do Rio Grande do Sul. Ali, tu vai ter ocupações de caçador-coletor. Trabalho da Adriana Dias, que fez um levantamento bastante grande em cima desses sítios, né? Mapeou, trabalhou, analisou muito desses abrigos. Conta ali ocupações bastante antigas, né? Com mais de 11 mil anos nessa região, de caçador-coletor. A gente vai ter também os sítios de sambaqui que estão mais para o lado da costa litorânea, da praia mesmo. E aí, nas regiões de lagoas, nas regiões de praia, né, mais oceânicas, que, como eu falei, faltam algumas falta datações, mas uma datação antiga que a gente tem é o do Dorva, que é na Lagoa de Itapeva, perto de Torres, que é de 8.500, se eu não me engano. Tá? Posso depois dar uma conferida lá e aí informo melhor. Mas acima de 8 mil anos. Depois tu vai ter a ocupação Guarani, que aí é muito mais recente já, de um período bem posterior, já próximo do início da colonização. Eles chegam, acho que uns 2.000 anos para cá, 2.000 pensando os 1950, tá? Então, assim, tipo, era bem recente a ocupação Guarani. Agora, como a gente está falando aqui que existem muitas lacunas nas pesquisas, a gente não tem assim o que a gente tem de ocupações são esses de antigas, seriam esses grupos, caçadores-coletores, sambaqueiros, e bem depois aí tu teria já os grupos Guarani chegando. Há também as pesquisas que são relacionadas, por exemplo, o pessoal do Rafael Cortelletti e tudo mais, bem que eles trabalham mais para Santa Catarina, mas assim, teriam também contatos com os G, que estariam chegando, né, nesse período aí, perto do período que os Guarani estavam no litoral, os G estariam também descendo ali, Serra Planalto, estariam nesse contato intermitente com o litoral. A gente vai ter umas ocupações, mas dizer assim, eu não posso dar aqui para ele assim confirmar determinadas datas ou sei lá, falar de um povoamento paleoíndio ou anterior, que eu realmente não tenho conhecimento. A questão também está relacionada, voltamos lá, vamos dar uma olhadinha depois aqui, de questão geológica. Eu até vou puxar aqui o ganchinho, porque acho que já que ele fez a pergunta, a gente já entra nesse babado aqui. Para a questão de compreensão dos assentamentos. Eu já tinha falado sobre relações natureza-cultura, que as pessoas e a cultura das pessoas e a natureza estão interrelacionadas. Isso aqui é um sambaqui, aliás, isso aqui é um cerrito, né? O Newton Dutra, na verdade, a discussão entre se ele é um cerrito ou ele é um concheiro ainda é grande, mas a gente está aqui discutindo toda essa relação de ocupação, né? E o pessoal está ali mostrando, inclusive, para os proprietários da terra, a gente estava conversando com eles a respeito do sítio. E aqui está pequenininho, mas eu acho que para vocês aparece, não sei se vocês conseguem ver, mas eu quis mostrar um pouco da estrutura, da formação geológica do litoral. Aqui a gente vai ter todo o litoral do Rio Grande do Sul, desde Torres até a Barra do Chuí.
E aí, dentro desse litoral, vocês podem ver que tem uma série de lagoas, né? Aqui está a Lagoa dos Patos, aqui está a Mirim, aqui embaixo, e aí aqui, nesses, né, tem uma série de outras pequenas lagoas, e aí a gente vai ter a formação dos leques aluviais, que é o que eu queria falar, para entender também como que essas ocupações elas vão acontecer. Tu tem que ter plataformas de terra. E aí, o nosso litoral aqui, ele é um litoral recente. O litoral do Rio Grande, aqui, essa região aqui, dessa ponta, ela tem uma formação muito nova, geologicamente falando. Por quê? Porque para cá, no Rio Grande do Sul, a gente vai ter o cristalino e o Planalto Central, que é onde estão as rochas vulcânicas, as rochas. O nosso litoral ele é formado pela decomposição dessas rochas, que é levada por meio de chuva, né, aluvial e coluvial, das descimentos de rios, os canais que vão trazendo esse sedimento, e esse sedimento vai se colocando aqui, né, vai se acumulando, vai formando leques e vai formando uma plataforma. Então, se a gente pensar que geologicamente nós temos um litoral formado por leques aluviais, por alúvios e colúvios, e portanto ele é muito recente, a gente chama de solo clástico, que é um solo que eu digo residual, né? O resíduo de rocha que vai se acumulando aqui e vai formando um sedimento, vai formando uma plataforma que é rasa, que é muito baixa em relação ao nível do mar. Por isso que eu falei nas ocupações, das elevações e regressões do nível do mar como algo de importância muito grande para a gente entender essas ocupações humanas ali. Porque as alterações do nível do mar vão estar diretamente relacionadas à possibilidade das pessoas estarem ali ou não. Então, essas alterações, a última transgressão marinha que a gente tem conhecimento, né, que a gente sabe que aconteceu, ela aconteceu há 5.000 anos atrás, 5.100, que aí formou essa última formação da Lagoa dos Patos. Né? Ela tem essa data de 5.100 anos, mais ou menos, porque depois disso, e aí a gente não pode pensar que essa formação geológica, que esse nível, essa alteração de nível de água ali, ela se dá de forma imediata. É uma alteração que vai acontecendo e ao mesmo tempo que a regressão marinha vai acontecendo. Então, conforme vai descobrindo de água determinados blocos de terra, as pessoas podem então começar a ocupar esses blocos de terra de forma mais intensa, né? E colocar, se estabelecer, se assentar. Um lugar que intermitentemente ele está podendo ou não ser ocupado por pessoas. Então, se a gente teve aqui uma ocupação anterior, mais antiga, sei lá, um paleoíndio, foi num período em que houve uma regressão grande do mar. E isso a gente vai estar falando de Pleistoceno. Só que a gente não tem registros aqui. Esses registros podem, inclusive, estar submersos, mas é bem complicado a gente conseguir essas informações através da arqueologia né, com os vestígios que se tem. A gente teria que buscar esses vestígios onde? Como? Através de sedimentos que estão submersos, porque a água leva essas coisas, e inclusive assim, a gente pode ter materiais, objetos que foram deixados aqui, que foram levados para o fundo e que foram parar em outra praia, por movimentação das linhas de maré, né, da maré, da movimentação aquática. O Eduardo tem uma pergunta aqui. Eu tenho uma dúvida. Há pesquisadores que trabalham com a hipótese de haver ocupação pré-colonial de abrigos rochosos, hoje submersos na plataforma continental? É uma pergunta. Olha, não que eu saiba, pelo menos não sei se para cima, talvez. Aqui para o Rio Grande do Sul, esses abrigos não estão próximos, não estão dentro de áreas que possam ter sido submersas. Não recentemente, eles talvez tenham sido submersos muito tempo antes, tá, da ocupação humana. Porque, assim, esses abrigos, inclusive,
tu consegue ver que eles têm uma formação, né? A própria rocha mostra que ela foi esculpida pelo vento, pela água. Agora, isso é muito antigo. São formações bastante anteriores, talvez, à ocupação humana aqui. Não sei se existe algum registro de ocupação mais antiga no Rio Grande do Sul que remeta a esse período. Acho que não, tá? Até por conta disso, talvez são áreas bastante inóspitas Hoje não, hoje estão florestadas, estão dentro da área de Mata Atlântica ali, mas esses abrigos, nos períodos em que eles possivelmente estiveram submersos, foi muitos milhões de anos atrás. Né? Eles não estão próximos do mar, eles estão bastante distantes, estão dentro dessa zona costeira, mas também mais dentro dentro da área continental. Uhum. A Jane está perguntando se as ocupações litorâneas mais antigas do Brasil são as ocupações sambaqueiras. Não são. Aliás, assim, também motivos de discussões, a gente tem algumas ocupações bastante antigas de Sambaqui, mas existem ocupações humanas, não. Aí tu vai subir lá para o Nordeste, vai pegar o pessoal lá do Piauí, tu vai ter ocupações muito anteriores. Mas ela está perguntando litorâneas. Não, as litorâneas, não sei te dizer se são sambaquis, tá? Eu fico te devendo até porque eu não sei muito sobre ocupações mais para o Nordeste, tá? Aqui para o Sul mesmo, que eu posso dizer que os sambaquis são ocupações antigas, mas eles são ocupações de 11.000, 12.000. Bem antigo, né? Para nossa realidade aqui. A nossa realidade é bem antigo, mas eu não sei se para o Norte existem ocupações mais antigas que isso. Né? Porque eu não conheço muito a arqueologia litorânea, por exemplo, do Nordeste. Né? Eu tenho algum conhecimento que eu sei que tem Sambaqui no Maranhão, que o Arclay pesquisa lá mas assim, tipo, eu não sei se dentro do Nordeste que tem uma outra geologia, né, uma outra formação geológica, teria ocupações humanas mais antigas que isso. Teria que aí estudar um pouco, saber. Uhum. O Marcelino está perguntando em relação a essa terra preta. Eu acho que você mencionou a terra preta no Sambaqui, no Cerrito, não é? Isso. Ele está perguntando, essa terra preta seria o que na realidade? Degradação de concha, misturada com o resto de comida, animais, etc. Ela é rica em sais, ferro, etc., o que torna o ambiente propício para a aquicultura? Tá. Assim, ó, essa terra preta que existe no Sambaqui, ela é proveniente de restos de alimentação e restos orgânicos, tá? Que ficam, sim, decomposição dos bichinhos lá que estavam dentro da concha e tudo mais, e vai tornando aquele sedimento arenoso, porém mais orgânico. É diferente da terra preta do Cerrito. O Cerrito não, ele é construído. E assim, algumas pesquisas que já foram feitas em Cerrito mostram que ele tem um aterro que é trazido, que provavelmente é de fundos de áreas alagadiças. Então, tem tanto a mistura dos restos de comida, dos restos orgânicos que estão ali do pessoal que está morando ali em cima, porque os cerritos são aterros que tem gente, né? Tem registro de choupana, tem marcas de estacas, né? E aí, mas também ele não é só formado por essa mistura orgânica. Ele fica argiloso e mais grudento, assim, por conta dessa mistura orgânica, mas ele também é um sedimento que é trazido para fazer o aterro, que é dessas zonas alagadas, de zonas de banhado. Então, ele vai pegar esse barro, essa parte que já é uma terra escura por conta de material orgânico também, mas não que foi resto de comida das pessoas, né? Mas por ser uma zona de mistura desse tipo de sedimento formado por esse humus, digamos assim. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para a Wander? Se tiver mais alguma coisa, Wander, eles mandam as perguntas para você, o chat vai ficar aberto, né?
Tá. E aí dá para continuar enviando, inclusive para você colocar a bibliografia também. Sim, sobre questão de gestão de patrimônio, que a gente falou um pouco, mas eu não cheguei a entrar na questão até mais aprofundada do PNGC e tudo mais, que eu tinha falado. Então, as fotinhos são mais ou menos ilustrativas do trabalho que a gente fez no litoral central, lá em São José do Norte, que é uma dessas cidades que eu estou trabalhando, que é contígua a Tavares de Mostarda. E aí a gente fez a gente percorreu esses trechos coloridos aqui são os nossos caminhamentos, tá? Esse aqui são os nossos caminhamentos numa zona que está sendo pleiteada para mineração de titânio, né? De derivados de titânio nessa zona litorânea. Por que eu trouxe isso, assim, mais ou menos ilustrativo, para a gente falar dessa questão da importância da gestão do patrimônio arqueológico nessas zonas? Por quê? Como eu falei que são zonas extremamente delicadas, que tem uma expansão urbana grande, que tem interesses de empreendimentos, principalmente aqui, essa região aqui, ela está sendo agora bastante visada por questões de minério, né? Que tem né, todo esse litoral aqui, e ele segue pelo litoral sul todo, ele contém minérios pesados que vêm do mar, tá? Toda essa movimentação, que inclusive a gente falou das dunas, das praias, das areias, elas trazem, junto com esse sedimento arenoso, minérios que estão no fundo do mar. Né? Aqui a gente tem 3 tipos de derivados de titânio, que é o ilmenita, rutilo e zirconita, e que é bastante utilizado e bastante caro. Então, tem uma empresa que está pleiteando explorar esse minério que tem aqui nessa região, são 30 quilômetros que eles vão explorar durante 30 anos, 1 quilômetro por ano, fazendo dragagem ao longo do litoral inteiro. Bom, pensem que esse litoral que eu falei para você, sedimentar, raso, úmido, tendo uma dragagem, né, a exploração da máquinas de dragagem, fazendo uma piscina gigante, explorando, revirando a areia e retirando, né, nessas máquinas, nessas dragas, chupando, né, no imã, esse minério de ferro e rejeitando a areia. Então, ela vai fazer uma bagunça danada aqui. Esse aqui, nessa foto, é um sítio cerâmico, um sítio dunar que nós encontramos no caminho dessa dragagem, no caminho dessa mineração. Vocês imaginem essa areia aqui toda revolvida, o que vai acontecer com o sítio? Desaparece, não tem nunca mais condições de ser recuperado. Então, quando a gente fala nessa questão de precisarmos estar dentro desses projetos, desses planos de manejo, né, dos espaços, dessas zonas, como a zona costeira, é poder falar, né, poder voltar discutir, colocar para discussão o patrimônio arqueológico também, junto com o resto desses outros patrimônios ambientais e que fazem parte desses projetos, desses planos. Por quê? Quando a gente não está lá, e aí a gente entra de gaiato, convencer toda uma estrutura de que aquelas caquinhos de cerâmica que estão lá no meio das areias são importantes e que a gente precisa preservá-los, que eles têm uma importância muito grande para a região, é um trabalho árduo, né? Quem trabalhou já com licenciamento sabe como isso é difícil de entrar na cabeça. Não, esse tipo de coisa, e aí eu sou uma defensora de que a gente tem que trabalhar com gestão, gente. O pessoal da arqueologia tem uma mania de fugir, né? Porque ai, é um saco, ai, não sei o quê. Gente, discutir gestão e trabalhar com gestão faz parte do nosso métier. A gente tem que incluir isso sim, sabe? Por quê? Saber fazer um projeto de gestão de patrimônio, entender como que a gente inclui esse nicho, né, a arqueologia dentro dos projetos pré-decisões. Por quê? Quando
Por exemplo, vou voltar aqui a falar do PNGC. O PNGC é um plano nacional. Então, dentro desse plano nacional, vão existir os gestores que vão trabalhar diretamente com os projetos de gestão da zona costeira nas instâncias, prefeituras, órgãos ambientais e tal. Quem é que está lá? Como eu falei, biólogo, o oceanógrafo, o engenheiro ambiental, né? O geólogo. E eles vão defender? Eles vão defender os nichos que eles conhecem, eles vão defender as áreas deles. O biólogo vai lá, vai brigar pelo meio ambiente, pela manutenção das zonas de patrimônio ambiental. Ele não vai defender caquinho de cerâmica, até porque ele desconhece isso, ele não entende como que é. A gente precisa estar nesses lugares. A gente precisa se inserir nesses lugares. Precisa também estar dentro das prefeituras, criando os projetos de gestão, discutindo esses projetos de gestão, para que o patrimônio arqueológico comece a ser visível, porque ele é invisibilizado. A gente vai conversar com. Ele existe mais como o empecilho, como o caso lá do velho da van, que não pode ser chamado de velho da van, né? Então, que vai descaracterizar totalmente o objeto, né? A arqueologia, o artefato que foi encontrado ali, o indício de ocupação humana e tal, ele vai descaracterizar, dizendo que aquilo é desimportante, que aquilo só serve para incomodar e atrapalhar uma obra, e que vai atrapalhar o desenvolvimento, e coloca, inclusive, a população contra o arqueólogo, né, contra a ação de defesa do patrimônio arqueológico, porque torna aquilo visível, torna aquilo inócuo. Então, é uma necessidade que a gente tem de começar a abrir esses nichos. A gente tem que estar lá no início do projeto, né? Tem que começar a fazer parte dos planos nacionais, tem que constar nesses documentos. Eu sei que a gente está falando isso, eu estou falando isso num período bastante pesado da nossa história, porque né, com esse governo, desgoverno que a gente tem aí, a gente está vendo, inclusive, instituições como o ICMBio, que são instituições com peso, né, que têm um trabalho já consolidado dentro do país, os parques nacionais, com toda a mobilização, né, os trabalhos dos fiscais e dos analistas extremamente importante para a defesa do patrimônio ambiental, que está sendo né, desmontado, desmonte geral. Mas, né, fica a dica. A gente vai ter que continuar a entrar nisso, já que a gente ainda não entrou, começar a brigar para entrar nisso. Esse aqui, Diegues de novo, né? Ecologia humana e planejamento costeiro é muito legal. Bom, é dentro disso que eu acabei de falar. E ele, bom, o Diegues é um cara que ele é antropólogo, então ele vai trabalhar não só, né, com a ideia do meio ambiente, mas com a ideia das pessoas dentro desses espaços ambientais, dentro das áreas de parque, né? Ele tem uma série de trabalho nisso. E esse aqui é um que é de gerenciamento costeiro mesmo. Esse aqui é da FURG, é um livrinho aqui feito pelos professores daqui da universidade. O Milton Asmus foi o fundador do programa de pós-graduação em gerenciamento costeiro. É um cara que estava dentro do... foi consultor na criação do plano de gerenciamento costeiro, que é... Então, ele é velhão, ele já está aposentado, tá? Ele trabalhou nesse plano junto da criação do plano de gerenciamento costeiro, que foi criado em 1988, ele foi implementado, começou a ser implementado, entrou dentro do CONAMA e tal, a partir de 90, mas ele foi criado por uma lei em 1988. E esse livrinho aqui, ele compila bastante, assim, é bem informativo, como que são as propostas de como criar, né, uma proposta para o fortalecimento comunitário na gestão ambiental. Então, porque o gerenciamento costeiro, o plano, ele dialoga com as necessidades das pessoas que estão lá, né? Como planejar o desenvolvimento urbano, o desenvolvimento empresarial, empreendedor dentro da zona costeira, incluindo todos esses âmbitos, né? O ambiental, as sensibilidades do lugar, etc.
E aí que eu digo que eu briguei com. Briguei não, mas eu coloquei quando fiz a cadeira do Milton, que cadê a arqueologia aqui? E ele. Não, pois é, você não estava lá. Tem comentários, né? E elogios aqui. Wander, antes de encerrar aqui, eu quero dar os informes, né? Preciso lembrar aí para o pessoal que está inscrito e quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscrevam. Amanhã a gente vai ter uma palestra com o Felipe Coelho, da Autonomia. Ah, sim, eu trabalhei com ele aí Eu na Bahia. também. O Felipe ele vai dar uma palestra amanhã sobre diáspora africana, arqueologia da diáspora africana, que é a área de trabalho dele. Ele tem desde a graduação até o doutorado, ele trata do tema, né? Que é um tema, eu já estou emocionada por conta, é um tema que mexe muito comigo e eu fiquei muito feliz que o Felipe aceitou. Então, amanhã, a partir das 7h30, o Felipe vai estar aqui falando para a gente sobre diáspora, arqueologia da diáspora africana. E também dizer para vocês que eu fiz um convite para o Caio Demílio, que é um colega meu da época da graduação, que ele é da arqueologia subaquática. Ele é o único arqueólogo concursado da Marinha no país inteiro. Ele trabalha com arqueologia subaquática na Marinha, enquanto militar, né, lá no Rio de Janeiro, onde ele serve. E o comandante Guimarães, que também é uma referência aí, né, com esse trabalho de naufrágio e tal. E eles toparam dar um curso de extensão para a gente. E então, dentro em breve, a gente está negociando a questão das datas aqui. A gente vai ter um curso de extensão sobre arqueologia subaquática. Eu não sei como é que vai ser o nome, arqueologia subaquática, arqueologia náutica, mas a gente vai tratar, além dessas questões da arqueologia propriamente dita, a gente vai tratar também de questões das legislações, né? Que também são importantes aí nesse contexto, né? Onde é que até onde vai o mar brasileiro, até onde não vai, o que é atribuição civil do arqueólogo e o que é atribuição da Marinha. Então, acho que vai ser um debate muito legal. E aí, em breve, eu vou estar disponibilizando, né, para vocês lá no nosso perfil, para você a data, o horário direitinho, para vocês se inscreverem. Então, Wander, de novo, muito obrigada mesmo por você ter aceitado o convite. Eu sempre digo, estou dizendo para o pessoal, para os alunos, para todo mundo, eu acho que nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente está isolado, né, das pessoas com as quais a gente convive, dos nossos afetos, a gente está, enfim, né, desse modo assim tão difícil de viver. Então, eu acho que esses momentos, por mais que sejam virtuais, a gente revê as pessoas, né? A gente consegue conversar, trocar ideia. Então, eu acho que é uma forma de aproximar a gente, né? E é um alento, assim, é um abraço no meio desse período de impossibilidades de abraço. Então, eu fico muito feliz que você tenha aceitado, tenha disposto do seu tempo, né? Para estar aqui compartilhando sua experiência com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Aí, eu sei que eu sou às vezes meio confusa, então, porque eu falo pelos cotovelos, gente. Aí eu emendo uma coisa na outra, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que tenham aí que lembrar depois, pode mandar mensagem, e-mail, que aí a gente vai sanando as dúvidas. Tá. Possível, eu vou colocar seu contato, seu e-mail no chat para o pessoal que quiser entrar em contato contigo, tá? Então, Wander, muito obrigada de novo, um beijo. Pessoal, muito obrigada e até amanhã. Fiquem em casa. Beijo. Tchau.